Agora sim que estou gravando. Perdão, gente, não tinha iniciado a gravação, então vou repetir. Os temas desses dois últimos capítulos do livro, que são os assuntos que irão cair na prova que vocês farão hoje, né, são relacionados o capítulo 3 ao teatro, né, o teatro em si, e o capítulo 4 em relação à dança, certo? Então, nós vamos conversar sobre alguns elementos que tem no teatro e alguns elementos que tem na dança. Na página 270, fala sobre elementos teatrais, né? Comunicar e criar sensações. Aí, sublinha esse parágrafo que fala, né? Os elementos teatrais como cenários, elementos de cena, figurinos, adereço, maquiagem e sonoplastia auxiliam na comunicação de ideias e de emoções ao público, certo? Elementos teatrais são elementos que fazem parte do teatro. E o livro fala, né, de cenários. Que são os cenários? Os cenários são o fundo que a gente usa, né, objetos grandes que a gente usa para ambientalizar um espaço, né? Às vezes no teatro você quer fingir que está numa sala, então coloca-se um sofá no meio do espaço em que a cena vai acontecer, entendeu? Figurino, preste atenção nisso. Figurino, ele é o nome técnico para a roupa que se usa para interpretar um personagem. Então, quando você vai falar de uma roupa de um personagem, de uma peça de teatro ou de um espetáculo de dança também, nós usamos o termo figurino, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente faz as nossas festas no fim do ano, né? Mais especial o educandário sempre faz, né? Com as crianças menores. Quando faz aquelas roupas para dançar, a gente pode tranquilamente dizer que aquelas roupas são figurinos. Porque não são roupas que vão ser usadas normalmente no dia a dia, quando manda fazer, né? Porque às vezes a professora falava, bota uma blusinha branca e um shortinho jeans, né? E aí se utiliza da roupa que já tem. Mas o figurino é o nome técnico, é a roupa que se usa para fazer um personagem. E esse nome ele é utilizado tanto no teatro. Tem roupas que só fazem com algum material especial ali, tipo, bota pra ter alguma coisa na roupa, bota um papel Sério? daquele. Eu sempre esqueço o nome. Porque Assim, se eu falo o nome do papel, eu acabo falando besteira. existem, né? Existem muitos tecidos, existem é, adereços que são colocados, né? Existem vários tipos de figurinos que podem ser feitos, né? Por exemplo, aquele tchutchu da bailarina que as pessoas chamam de tutu, né? Mas a pronúncia mais correta é tchutchu, que é aquela saia que é em formato de bandeja, né? De uma bailarina. Aquilo ali precisa ser feito com material específico, se coloca arame, né? Se colocam às vezes outros elementos para que a saia possa ficar armada, porque para ela não cair, né, você tem que colocar alguma coisa embaixo, né? Aquilo é um figurino, certo, gente? Então, tem esse pensamento. Temos os adereços. Adereços são, o nome mesmo já diz, né? Adereços são aquelas coisas que vocês colocam, que se coloca a mais. Por exemplo, se eu vou dançar vestida eu sou uma bailarina e vou interpretar uma fada, a minha roupa, o meu vestido vai se chama figurino. Mas se eu tenho na mão uma varinha, essa varinha ela vai ser chamada de um adereço. Entendeu? Se de repente, Assim, uma tiara, umas asas. se eu coloco, né, algo na cabeça, isso também vai ser chamado de adereço, entendeu? E todas essas coisas, tanto o figurino quanto os adereços, eles servem para ambientar o personagem, para caracterizar, essa é a palavra correta, né? Serve para caracterizar o personagem, entendeu? Então a roupa tem que ter a ver com a personalidade daquele personagem que está sendo interpretado, certo? Você vê, por exemplo,
nos desenhos animados, principalmente nos clássicos, né? Nos desenhos mais antigos, né? Que contavam antigamente a história um pouco mais tradicional da Cinderela, da Bela Adormecida. As bruxas, né? Os vilões, sempre a roupa deles era escura, a maquiagem era escura, né? E as princesas sempre foram assim, brilhantes, iluminadas e tudo, né? Naquilo que elas vestiam e tal. Então, toda essa questão tem uma organização. A Globo faz isso até hoje. Assim, eu não acompanho novela já há muito tempo, mas eu sei que é uma característica da Rede Globo. Geralmente, o personagem que é vilão da novela, o figurino dele sempre é escuro, na maioria das vezes. Alguns personagens que são vilões, às vezes até a colcha da cama deles é escura, né? Então existe essa... A casa é toda preta, pintada de preto, porque eu quero preto. Não As necessariamente. coisas são pretas, minha roupa é preta, porque eu quero Ah, eu preto. sou um vilão. Eu sou um vilão. Não necessariamente, né? Mas eu tô falando assim dos elementos que se usam, né? Mas enfim. Então todas essas coisas, né? Elas servem para ambientalizar o povo, né? Por exemplo, a sonoplastia. Nós estudamos bastante a sonoplastia, ela caiu de novo agora aqui para nós, né? Sonoplastia, vocês já sabem, é o elemento dos sons. Falando dentro do teatro, é o conjunto de sons que não são as falas dos personagens, mas é o conjunto de sons que existem nas cenas, né, no ato do teatro, para que possa ambientalizar, né, fazer com que as pessoas sintam as emoções, né, pareçam estar mais dentro daquela cena, né, e tudo. Então, se a cena é que está caminhando numa floresta à noite, de repente solta-se um som, au, né? E aí a pessoa pelo som vai imaginar, nossa, tem um lobo aparecendo. E quando aparece um lobo, aparecem vários, né? Aparecem vários. O lobo nunca anda sozinho, sempre anda em bando. E aí você vai criando. Depende, tia. Se o vilão for forte ou se ele for burro, aí ele anda sozinho. Não, lobo sempre anda em grupo. Ah, lobo normal, tá bom. É, lobo É sempre. porque pelo tema que a gente está falando aqui, vai ver homem. Enfim, Pode continuar, tia. Não, cara. Não. continuando, aqui a gente tem, né, ainda nessa página, tá falando assim: os cenários indicam ao público o local em que a história se passa, como uma casa, uma rua escura, uma horta, etc. Já os elementos de cena são pequenos objetos ou móveis que fazem parte dela e que podem ser utilizados para dar mais suspense. Preste atenção, em relação ao personagem, o que nós temos é o figurino e os adereços, certo? Em relação ao ambiente, ao espaço cênico, o que nós temos o que é o cenário, que são aquelas coisas maiores, né, objetos, só que coisas grandes como um banco de uma praça, um sofá, uma luminária grande, né, um poste, na verdade, luminária pequena, né? Vamos pensar num poste, né, de praça. Essas coisas elas são relacionadas ao cenário. Agora, qual é a diferença do cenário para os elementos de cena? Os elementos de cena são aqueles objetos menores, tá? Os cenários eles servem para ambientalizar o espaço. Os elementos de cena eles complementam o cenário, entendeu? Então a gente tem até a moça aí no telefone, né? Então, se a peça de teatro se passa numa clínica, coloca no palco um balcão de uma recepção de uma clínica. Tem um balcão e tem cadeiras, né? E aí, em cima do balcão tem um telefone, em cima do balcão tem um enfeite, né? Um jarro. Essas coisas vão ser, essas coisas menores, são os elementos de cena, certo? Então, essas são as diferenças, tá bom? Vamos lá. Deixa eu rapidinho, meu pensamento aqui, rapidão. Tem algumas peças que acontecem, tipo, aquilo que às vezes acontece em filme, mais ou menos,
Que tipo, eles fecham a cortina no meio da peça, aí trocam o cenário, volta, aí abrem e já tá outro cenário. Isso acontece de verdade. Se acontece em teatro, sim, muito comum. As cortinas elas ajudam nesse elemento. Existe hoje no teatro contemporâneo, né, no nosso tempo atual, existem várias formas de você fazer teatro, né? Às vezes os elementos de cena eles são modificados na frente da plateia, né? Só que isso é feito de uma maneira sincronizada, organizada, fazendo parte até do espetáculo, né? Agora, quando a gente está falando, quando tem cortina, aí a gente tem essa chance de fechar. Mas algo que também, falando tradicionalmente no teatro, tá? Tradicionalmente, as cortinas elas se abrem para começar e se fecham para terminar. Isso falando de maneira tradicional, tá? Só que hoje você pode usar o elemento das cortinas para você trocar de um ato para o outro, né? Onde vai mudar o cenário no meio da peça. Né? Eu já participei de espetáculos em que, ao invés de fechar a cortina, dava o breu no palco. É quando apaga todas as luzes. E existe uma luz específica que fica na direção dos olhos da plateia, que não permite que a plateia enxergue quem está no palco. Sabe quando bota um clarão, um farol, um clarão na tua cara assim você não enxerga? Aí tu fica no meio de teatro assim. O que tá acontecendo, pô? Não é uma luz tão forte como esse farol que eu estou te dizendo, mas existe isso também. Porque aí escurece o palco e aí as pessoas conseguem mudar o cenário sem que a plateia perceba. Geralmente, quem trabalha trocando os cenários, eles são chamados de contra-regra, eles usam roupa preta, né, também. Para quê? Para que discretamente eles mexam nas coisas e não tenha um destaque neles, entendeu? Mas eu já participei também de espetáculo que, por exemplo, era um espetáculo de dança que contava uma história também, mas era em torno das 4 estações do ano. E cada vez que a gente mudava de estação, a gente fechava e abria para poder acrescentar um elemento novo no cenário, entendeu? Bom, então tá aí a diferença entre os elementos de cena e o cenário, certo? Vamos lá, agora vamos lá para a página 272. Aqui está falando um pouco do figurino, aí eu só quero reforçar, sublinha esse primeiro parágrafo para vocês terem isso em mente. Em uma peça teatral, assim como em filmes ou novelas, os figurinos indicam quem são os personagens. Por isso, eles devem ser coerentes com as características que o personagem precisa transmitir. Qual página, tia? 272. Sublinha aí o primeiro parágrafo. Tá, na verdade, aqui está reforçando aquilo que eu falei para vocês, né? Que o figurino, ele ajuda a compor o personagem, né? Você vê, por exemplo, o figurino da Malévola, né? Aquela roupa preta que lembra uma coisa meio morcego, né? Os chifres, o adereço que ela tem na cabeça, né? Que faz aquele chifre, né? Tudo isso compõe o personagem que é ela. E aí, o interessante também, ainda falando da Malévola, olha aqui na página ao lado. A gente está falando assim, 273, está escrito assim, maquiagem teatral. Em uma peça teatral, a maquiagem tem função de destacar as expressões de personagens e revelar os aspectos de sua personalidade. Pensando na própria Malévola, algo que faz no rosto da Angelina Jolie, para ela poder fazer, usa uma massa, que se chama de massa moldável mesmo, esse é o nome, não é massa de modelar, é massa moldável, que é uma massa que você é meio cor da pele, que você põe no rosto. Para ela fazer aquele formato meio pontudo aqui assim, né, eles colocam essa massa moldável no rosto dela e aí pinta, né, bota a maquiagem embaixo de uma forma que destaca aquele formato do rosto dela. Personagem. Tem um programa de TV que ele é assim, que ele tem que transformar as pessoas em
para pessoas totalmente diferentes para elas poderem ir para a escola e surpreender. Tem na Nickelodeon. Aí eles usam essa massa aí. Eles usam massa e colocam barba até nas pessoas. Elas ficam totalmente diferentes. Sim, e a maquiagem teatral, ela tem essa característica, tá? Qual é a diferença da maquiagem casual? Porque existe a maquiagem casual, existe a maquiagem estética, né? Quando a gente vai num casamento, a gente não faz uma maquiagem teatral, né? A gente usa, né? Vão Aí colocar você tá num casamento, do nada aparece uma pessoa tudo com rosto branco, cara de palhaço. tem nada a ver, né? Então a maquiagem teatral ela vem trazer um personagem. Às vezes o personagem ele está representando alguém do dia a dia. Aí sim, vai fazer uma maquiagem simples, entendeu? Tem a maquiagem casual, né? Tipo, eu sempre venho dar aula para vocês com a maquiagem bem levinha, né? Não vou ficar me maquiando como estou indo para uma festa, né? Exagerando, né? Mas eu sempre coloco um lápis, um batonzinho, né? Às vezes coloco uma coisinha no rosto para não ficar com cara de defunto aqui para dar aula, né? Né? Mas não é no teatro, não é esse tipo de maquiagem que a gente usa. O nome é maquiagem teatral ou então maquiagem cênica, né? Mas no caso aqui nós estamos abordando o tema maquiagem teatral, tá? Existem muitas maquiagens características, por exemplo, um povo que gosta muito de teatro, na verdade eles gostam muito de fazer arte, é o povo da Índia. Os indianos, eles têm assim umas maquiagens de muito características do teatro deles, né, da dança deles, que eles fazem várias pontinhos aqui assim, né, no rosto, e tudo aquilo simboliza algum deus deles, porque assim, eles são hindus, eles acreditam em mais de 400 deuses, né? Então, tudo aquilo tem algum significado, né? O teatro e a dança deles, mas eles têm uma característica muito própria. Eles puxam muito assim uma maquiagem nos olhos, né? Valorizam muito. Tipo os egípcios, né? Também que tem essa maquiagem que puxa muito aqui nos olhos, enfim. Mas quero que vocês tenham em mente essa diferença. A maquiagem teatral ela é específica para o teatro, para uma cena específica. Então, ela muitas vezes vai sair daquilo que é casual, daquilo que é do dia a dia, tá bom? A não ser que o personagem seja do dia a dia, mas a maquiagem para caracterizar, né, para ser diferente, ela é teatral, certo? Bom, vamos pular lá para a página. Ah, não, antes de pular, na página 274. Pô, mas tia, olha, a gente sublinhou o primeiro parágrafo da 272, que é dos figurinos. Sublinha aqui Aí, a 273, o primeiro parágrafo que está falando aqui. Em uma peça teatral, a maquiagem tem função de destacar as expressões dos personagens e revelar os aspectos de sua personalidade. Sublinha isso. Sublinhar o quê? Na página 273, o parágrafo que está embaixo de onde está escrito maquiagem teatral. Em uma peça teatral, a maquiagem tem a função de destacar as expressões dos personagens e revelar os aspectos de sua personalidade. Agora vamos lá para 274, certo? Ô, tia, nem ainda fiz. Bora, João. Se liga, João. Tá com a imagem fechada, tá perguntando coisa que eu já... Procurando. Atenção. Vamos lá. Na página 274, nós temos falando a respeito de sonoplastia, certo? Como eu falei no início, né, nós vimos bastante isso no outro livro, mas mesmo assim eu vou pedir que vocês sublinhem a primeira frase. A sonoplastia de uma peça de teatro engloba todos os sons que acontecem na peça, com exceção das falas dos personagens, ok? Tia, o que engloba? Englobar quer dizer que compreende, que reúne, né? Tá falando daquele já assunto. sublinhei. Oi, Natal?
Eu sublinhei a frase. Ah, tá. Tá? Entendeu? Então, quando fala engloba, tá querendo dizer que a sonoplastia, ela reúne todos aqueles sons, é ela que cuida, né? A abrangência dela é essa, né? Então, a sonoplastia, ela está falando a respeito de todos os sons que envolvem, que acontecem na peça, com exceção da fala dos personagens, certo? Vamos lá, agora a gente vai lá para a página que a gente já vai começar a falar de dança, lá na página 278. Ô, tia, ela tá falando que eu não tô conseguindo entrar. Quem? Ana Mel. Então, mas ela não tá nem aparecendo aqui para mim. Não tá nem aqui, porque fica na sala de espera, né? Nem na sala de espera ela não tá aparecendo. A internet dela deve estar fraca. É ruim, né? Às vezes tem dia que a internet não colabora com a gente. Eu acho que ela entrou no link errado, que uma vez ela passou meia hora só no link esperando. Ela não tá aqui, não. Não tá aparecendo aqui para mim, não, nem tá falando nada no grupo. Mas vamos lá. Essa questão da dança, né? Eu vou pedir que vocês anotem algo aí, né? Não, na realidade, sublinha aqui, ó. Quem dança encanta, tá escrito lá. Eu vou ler, mas não sublinha tudo, não. Eu vou dizer qual é a parte que você sublinha. No teatro, os diálogos são utilizados para o desenrolar do roteiro e para sustentar a narrativa. E na dança, como funciona? Já que muitas vezes não há fala. Aí você vai sublinhar isso aqui. São os movimentos, as expressões faciais e algumas vezes elementos de cenas que são utilizados para criar uma narrativa para a coreografia. Na verdade, na dança, as pessoas elas se expressam, né, com o quê? Com gestos e movimentos envolvidos por música, tá? É assim que funciona, né? A expressão, o movimento expressivo na dança, né, que vai comunicar uma mensagem, né? Enquanto no teatro, quando não é teatro mudo, né? Mas no teatro, os personagens se expressam através da fala, na dança é o tempo todo com o corpo. Então, como que os bailarinos se expressam na dança? Através de gestos e movimentos, certo? Então, tenham isso em mente. São gestos... Expressões faciais. Hã? Expressões faciais, né? Não apenas facial, mas expressão corporal. Sim, eu Bem, estava acrescentando um pouco mais. sim, tá? Então são gestos e movimentos envolvidos por dança, né? O bailarino ele vai se expressar com fala decorada? Não. O bailarino vai se expressar com uma pintura? Não. Com uma fotografia? Não necessariamente. Na dança em si, ele se expressa com gestos e movimentos em geral envolvidos por música, certo? Uma coisa na arte da dança que é fantástico é que o bailarino ele precisa expressar no seu corpo os elementos fortes da música, certo? Dependendo do estilo de dança, então, por exemplo, a gente está tratando muito a respeito do hip hop, né? Esses dias por conta do projeto. No hip hop, algo que impera é que você marque com o seu corpo todas as batidas da música, né? Então tem que ser junto com a música. Se é tu. Tem que ter um movimento que tem a ver com tu. Entendeu? Tem que estar ligado em tudo, né? E o bailarino ele precisa expressar. Eu já vi, né, coreografias em que assim a música tá pedindo uma coisa assim, se a música cresce, o bailarino tem que crescer junto com a música, né? E às vezes parece que a música engole o bailarino se ele não expressa a altura da música que está sendo tocada. Então, quando um coreógrafo vai montar uma dança, né, uma coreografia, ele precisa trabalhar o seu bailarino para expressar com gestos e movimentos aquilo que acontece na música. Se tem um prato forte de uma bateria, né? Se tem
guitarra que chora naquele momento, o bailarino tem que trazer tudo isso para o corpo, certo? Algo que não está escrito no livro, e eu expliquei para vocês, eu vou reforçar, é que como se chama a sequência de movimentos montados em dança? Coreografia, tá? Tá sentindo? Coreografia. A gente tem aqui, ó. Coreografia. Coreografia é praticamente o desenho com o corpo, é escrever com o corpo, certo? É isso que quer dizer. Então, você, quando faz uma apresentação de dança, você não monta uma dança, você monta uma coreografia. Dança é o que se faz quando a gente vai para algum lugar que toca música eletrônica e vai livremente só. Não, Né? dança é quando você está sozinho em casa e está correndo pela casa dançando. Mas aí você pensou num espetáculo. Vamos fazer um espetáculo. Uma apresentação na escola, né? Algo assim, né? E no Santa Marta a gente monta, né, do Candário, né? Monta uma sequência, né, de coreografias em que faz um espetáculo, né? Um mini espetáculo, mas faz. Né? Então, aquilo nós chamamos de coreografia. Assim como também algumas músicas populares que tocam, né, que algumas têm coreografia, né? Hoje não tem nada tão forte assim, né? Mas tipo a Anitta lançou algumas coisas, né, um tempo atrás com coreografia. Nos anos 90, em que estava muito na moda o axé, as músicas de axé, as bandas de axé dos anos 90, Isso já existia, tia. Elas tinham coreografias marcadas, né? Tem músicas que até hoje, quando vai em festa, né? Bandas como antigamente tinha o Tchacabum, né? Aquela música, o avião balança, treme, mas não caia. Até hoje as pessoas fazem a coreografia dessa música, entendeu? Então, é coreografia também, só que foi uma coreografia montada não para um espetáculo, mas para um carnaval, para que as pessoas façam tudo junto e tudo. Também é chamado de coreografia. É coreografia quando os movimentos são marcados, entendeu? É isso, né? Agora, vamos lá para a página 280. O que eu quero que vocês sublinhem aí? Essa primeira parte aqui da frase, assim, ó, durante o reinado da família Han, há muito tempo foi criada a dança do dragão. Sublinha até aí. Durante o reinado da família Han, há muito tempo foi criada a dança do dragão. Então, essa é uma família que... Ô, Paula, sabia que eu conheço esse dragão? É o dragão chinês, né? Tia, falando em coisa chinesa, então... A história dele é que, assim, na cultura chinesa, eles acreditam nesse dragão, aí que ele, tipo, cercou a terra para proteger eles de alguma coisa. Eles acreditam. Aí eles celebram todo ano, assim. Eles acreditam que, sim, não falando nada não, só falando mais alguma coisa sobre o dragão, que eles acreditavam que o dragão que criou as coisas. Sim, existe uma mística muito grande em cima da figura do dragão, né? Para nós, assim, na nossa cultura, a gente tem a imagem do dragão como algo ruim, né? Na cultura chinesa, ele já vem de uma outra forma, né? Ah, mas eu não vejo o dragão como uma coisa ruim. Eu vejo como uma coisa. Mas existe uma concepção mesmo do dragão como algo ruim. Vocês já mudaram um pouco essa concepção por causa do cinema, né? Das coisas que vocês veem. Por exemplo, aquele desenho, né? Como treinar seu dragão. Traz a imagem do dragão como algo diferente. Né? Mas vamos lá, gente. Sublinhar É uma série que eles fizeram. que eu tenho pouco tempo. Continuando ainda nesse mesmo parágrafo, tem a outra frase assim, hoje em dia, a dança celebra o Ano Novo Chinês e alguns eventos importantes para o calendário. Memorizem em especial isso. Eles
celebram, fazem a dança do dragão para celebrar o Ano Novo Chinês, tá? A virada do ano para os chineses, né? Na verdade, do Ano Novo Chinês é celebrada com essa festa do dragão, com essa dança do dragão, certo? Agora nós vamos lá para a página 282 para falar uma última coisa, né, em relação... na 282, você só vai sublinhar a primeira frase. O Lago dos Cisnes é uma das peças mais tradicionais do balé clássico, certo? O Lago dos Cisnes, quando você vê que tem uma bailarina, que ela tá, ou uma ou várias, né? Mas que elas estão com esse tchutchu branco, imitando penas, e esse adereço aqui na cabeça, branco também, e muitas vezes uma maquiagem, nem sempre tem a maquiagem dos olhos escura, né? Mas a maioria tem, nem sempre, mas a maioria tem. É o Lago dos Cisnes, certo? Que as bailarinas, elas representam o cisne dançando, né? Então, esse figurino de balé, né, e tudo, com essa característica branca em que elas dançam com os braços muito assim abertos, é que eu não tem como eu mostrar para vocês aqui na posição que eu tô quais são os movimentos, né? Mas são uns movimentos muito ondulados, assim, que elas fazem com os braços bem para trás para tentar imitar a asa do cisne, tá? Agora aqui na 283, o último ponto que eu quero que vocês sublinhem é essa primeira frase, na 283. Quando assistimos a uma peça de balé, percebemos a leveza dos movimentos sincronizados, dos saltos, dos giros e do pas de deux, em francês, passo de dois, causando emoção a cada ato de coreografia. Presta atenção. Tia, Essa palavra, rapidinho, Natália. como é que você pronunciou mesmo? Então, eu vou repetir. Essa palavra que está escrito aí, pas de deux, se fala pas de deux. É essa a pronúncia. Qual é o significado de pas de deux? Passo de dois, ok? Só que preste atenção. Eu estou falando para vocês do significado. Mas o que é pas de deux? É quando um casal dança junto, entendeu? É uma dança de casal. Não é tipo, vai ser uma dupla, duas meninas vão dançar, dois rapazes vão dançar. Não. É quando é um homem e uma mulher dançando e com um elemento romântico, né, de paixão. Eles são um casal, representando mesmo um casal. Aí a gente usa esse termo pas de deux, tá? Só que pas de deux, preste atenção, olha a pegadinha. Pas de deux não significa dança de casal. Significa passo de dois, ok? A tradução ao pé da letra. Qual é a tradução da palavra pas de deux? Passo de dois. Mas o que é um pas de deux? Quando um casal dança, entendeu? Isso não está escrito no livro, né? Imagina chegar na prova, que eu pode dizer. Passo de... Não, é quando um casal dança junto. Tem que prestar atenção na pergunta. Se o enunciado da pergunta está querendo saber o significado da palavra, você tem que responder o significado. Agora, se a pergunta está querendo saber o que se mostra, o que aparece, aí a resposta é diferente. Então, o segredo está sempre na pergunta. Você tem que prestar atenção na pergunta. Certo? Então, é isso. Nós passamos por todos os... Putz, não vai cair alguma coisa sobre o Bernini, não? Que é alguma coisa que ele fez? Não, exatamente. Não. Eu me vou... Tia, gravei o nome Bernini à toa. Mas isso não é à toa. Você vai encontrar com Bernini mais para frente aí nos outros anos. Quando você fizer a prova de concurso, vai cair coisa falando de Bernini. Certo? Tia, me desanimou. Tia Paula, já que você foi bailarina, aqui tá escrito pé de bailarina. Seu pé é todo estronchado, é? Ou não? Ele é perfeitinho? Meu pé é horrível por causa do balé. Horrível. Mas é lindo ao mesmo tempo, porque o meu pé foi feito para o balé clássico. Então, foi uma lancha, tia. Eu não aprendi aquela lancha para surfar na água, não.
Meu Pô, o pé é jet ski vem, enorme, eu achei só que seguro assim, eu, vai. pô, ando pela Muito! água, tio. Eu já fui bailarina quando eu era pequena, mano. É uma dor que tu tem no pé inacreditável. Depois a gente aprende a conviver com ela. E o amor pela dança é tão grande que a gente. Tchau, rapaz. Eu só, Tchau. eu só depois que a menina bateu a cabeça no vidro e a dona fez a gente pagar.